Fui. Alô, vamos aguardar um pouquinho aqui para ver quem é que vai aparecer? Só um pouquinho. Vamos esperar aqui até o pessoal aparecer aqui. E aí vamos começar, tá? Nossa conversa de hoje. Tudo bem? A Leila Martins aqui aparecendo, dá um aceno para ela, tá? Eu fui vítima aqui da tecnologia, que me fez perder aí algumas horas de discussão com a Microsoft. Por isso é que eu estou um pouco atrasado nessa nossa conversa de hoje. Eu queria falar com vocês hoje, eu iria mostrar inclusive até um gráfico que eu fiz a respeito disso, mas infelizmente não foi possível fazer isso, tá? Por causa desse problema da Microsoft. Mas vamos tocar para frente assim mesmo. Não sei se as pessoas ainda vão aparecer por aqui. Vamos aguardar um pouco mais para ver se elas estão com disposição para me ouvir hoje. Logo hoje que eu apareci de gravata, não é possível. Há quantos anos que eu não uso esse negócio de gravata, estou fora disso. Hoje eu apareci com uma gravatinha bonitinha aqui, combinando com a camisa e tudo, e ninguém está ligando. É impressionante isso. Bom, então vamos começar a conversar, que o nosso papo de hoje é sobre a questão da sobrevivência. Tá? Como é que a gente faz para sobreviver no mercado de hoje? Como é que a gente sobrevive profissionalmente? Tá? Então, quando a gente começa a pensar em ganhar dinheiro para sobreviver, para sair debaixo da asa de alguém na qual nós estamos, a gente tem algumas opções de mercado, né? Opções de vida, né? Está estudando, a gente está no primeiro, no segundo grau, depende de muitas situações, tá? A gente pode pensar em ter um emprego, arranjar um emprego com alguma organização que nos pague ao final do mês por aquilo que nós entregarmos, tá? Essa organização pode ser uma organização pública ou privada. Nos últimos tempos, ou algum tempo atrás, hoje eu não sei mais como é que está hoje, depois dessa pandemia, havia uma preferência muito grande por empregos públicos. Porque empregos públicos geralmente são empregos que têm mais estabilidade, ninguém demite tão fácil, a não ser que você cometa uma grande barbaridade, e também porque costumam pagar mais do que a média do mercado, ou pelo menos é isso que a gente acha. Na prática pode não ser. Existem muitos empregos públicos que andam por aí que não pagam tão bem por aquilo que você tem que entregar. Esse é o caso da segurança, por exemplo. Não acho que policiais ganhem bem, nem acho que pessoas que trabalham no serviço de limpeza ganhem bem, nem enfermeiras ganhem bem, ou esse tipo de pessoal não ganha tanto. Na realidade, quem ganha mais são pessoas que trabalham em algum tipo de atividade de assessoramento político, coisa parecida, tá? Ou numa grande empresa estatal, dependendo do cargo que ocupem. Eu trabalhei em empresas estatais durante muito tempo e posso dizer a vocês que nosso salário lá não era essa coisa tão maravilhosa, não. E tinha alguns caras que ganhavam mais do que eu, bem mais até, e faziam bem menos. Então, na realidade, isso sempre me deixou muito insatisfeito com o que eu estava vivendo. Bom, além do problema do emprego público, você pode também fazer outras coisas. Você pode comerciar alguma coisa, tá? Vender e comprar alguma coisa, ou você pode prestar algum tipo de serviço, ou fabricar alguma coisa. Todas essas coisas, elas estão combinadas, tá? Você pode, na realidade, comercializar alguma coisa, ao mesmo tempo que você comercializa, você também fabrica. Você pode fazer muita coisa. Quando você está prestando um serviço também. As prestações de serviço, geralmente, são coisas que dependem muito da habilidade pessoal de cada um. Por exemplo, alguém que presta serviço de consultoria, ele tem que ter um conhecimento para poder vender o serviço dele. Alguém que presta um serviço de fisioterapia, ou de educação física, ou técnico de algum tipo de atividade esportiva, ele tem que ter conhecimento para isso, e essa atividade depende profundamente dele. Quem está no âmbito da educação física, por exemplo, que é um lugar em que a gente sempre fala aqui, ele tem dificuldade de saber exatamente
por onde que ele vai começar e como é que ele vai começar. Tá? Então, nós temos alguns desafios nesse aspecto. Né? O primeiro deles é a desorientação de quem começa. Por onde eu vou começar? E essa desorientação, no caso da educação física, por exemplo, tá? Faz com que você tenha que escolher entre alguns segmentos diferentes. Ou você vai trabalhar numa escola, ou vai trabalhar numa academia, ou vai prestar algum tipo de assistência, personal trainer, coisa desse tipo. Tá? Mas há uma desorientação muito grande, a gente não sabe exatamente como fazer isso, tem dificuldades. Nós vamos tentar descobrir isso aqui, como é que a gente pode organizar isso melhor. Bom, quais são as coisas, além da desorientação que eu estou mencionando aqui, quais são outras coisas que nos atrapalham nessa decisão? A primeira delas, talvez a mais evidente, seja a oferta tecnológica que nós temos hoje. Hoje nós temos uma oferta tecnológica absurda. A quantidade de informações e de artefatos e de celular e de programa, disso, daquilo que está à disposição da gente, é tão absurda que a gente não sabe exatamente qual deles que a gente vai usar melhor, qual que a gente vai escolher. Além do mais, o mercado da internet também possui muita gente oferecendo essa orientação e oferecendo fórmulas mirabolantes que permitem a você ganhar muito dinheiro com pouco trabalho. E tem gente que acredita nisso. Tá? E ele vende. Se eu conseguir convencer você de que você vai ganhar muito dinheiro com pouco trabalho, mas você vai me pagar um dinheirinho só porque eu te ensinar isso, vamos supor que você me pague aí um dinheirinho qualquer, você certamente vai comprar essa coisinha que eu estou oferecendo, mesmo que seja para tirar a dúvida. Às vezes o preço é tão barato que vale a pena a experiência. E assim a gente vai gastando um curso aqui, outro curso ali, e quando o indivíduo sai da faculdade, ou até antes dele sair, ele tem uma coleção de programações de treinamento que ele fez em vários lugares. Quando ele pensa qual foi a utilidade daquilo para ele, ele vai ver que foi muito baixa. Na realidade, ele não conseguiu tirar o resultado que ele queria. Eu sei disso porque eu mesmo já andei experimentando essas coisas. Eu tenho 2 ou 3 ambientes de informação que eu andei me associando para ver o que tinha lá. E ao frigir dos ovos, não somou muita coisa ao que eu já sabia. Mas devo reconhecer que havia pequenos detalhes de coisas da vida e do trabalho que eram vistos de um prisma diferente. E isso me ajudou. Então, na realidade, não foi um desperdício de tempo e dinheiro tão grande. De qualquer forma, é bom você saber que você tem que dominar o seu ambiente, você tem que dominar a solução que você quer, você tem que saber exatamente o que você quer e como que você vai obter isso, e só então você deve buscar a opinião de terceiros. A opinião de terceiros não pode interferir na sua decisão básica. Você vai querer fazer o quê? Prestar serviço? Você vai querer vender alguma coisa? Vai arranjar emprego em algum lugar, numa empresa grande e tal? Ou você vai trabalhar numa academia? Ou você vai montar a sua própria academia? Se você decidir fazer isso, qualquer uma dessas decisões, não tem problema. Mas você não pode perguntar a opinião de outras pessoas antes que você tenha tomado a decisão de base, de raiz. Porque senão você se enrola de uma forma tal que você não chega em lugar nenhum. Eu já vi muitos exemplos disso. Eu mesmo já me meti em coisas que não era para ter me metido. Eu trabalhei com uma grande marca de monitoramento cardíaco durante muitos anos, como muitos de vocês sabem, e nesse período eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa, consegui construir um monte de coisa. Mas também me meti em determinadas situações que só me deram prejuízo. Por exemplo, uma das coisas que eu achei que era fácil fazer e vi que não era bem assim, foi criar uma equipe de corrida. Eu criei uma equipe de corrida aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha carro, tinha o carro envelopado, tinha tenda, tinha um diabo a quatro. E aí eu descobri, porque quando eu via aquelas equipes bonitinhas, funcionando, inclusive tem algumas até que ainda continuam persistindo, quando eu vi isso eu falei, isso aí deve ser um negócio legal, vou fazer. E aí eu tentei fazer isso e deu zebra. E o meu grande erro foi porque eu me associei com as pessoas erradas. Não foi porque o problema era ruim. Você não consegue fazer muita coisa se você não estiver se associando com alguém que possa te ajudar. Ou alguém para repartir o trabalho com você, ou pelo menos alguém para te criticar.
você tem que ter alguém do teu lado. Aquela história do Pinóquio, do grilo falante no ombro do Pinóquio, ou a história tem várias histórias parecidas com essa, de fábulas, de histórias infantis, que você tem sempre um personagem que é o alter ego do personagem principal. Além do grilo falante do Pinóquio, nós temos aí o burro do Shrek. Eu tenho a impressão que no Harry Potter tinha alguma coisa desse tipo também. Tá? Ou tem alguns, tá? Então, você precisa de uma pessoa com essa característica. A pessoa que te critique. Eu tenho uma lá em casa, tá? Às vezes eu fico muito irado, porque ela, que é casada comigo há muitos anos, ela é extremamente crítica no que ela faz, no que ela fala. Às vezes ela tem razão e às vezes ela não tem. Quando ela tem razão e eu aprendo com o que ela diz, o que vai acontecer? Eu vou aprender alguma coisa nova e vou incorporar aquela informação, aquela crítica ao meu trabalho. Quando ela fala uma coisa que na realidade não é verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou exercitando a minha paciência para poder ouvir aquilo tudo sem reagir, sem chutar balde, nada disso. Tá? E isso é importante para burro. Bom, além desse negócio da oferta tecnológica muito louca, né? Programas de todo tipo, arquivos de todo tipo, aplicativos de todo tipo, você tem um problema também, que hoje é a questão da pandemia. Essa pandemia, ela mudou completamente o ambiente. As pessoas agora estão enlouquecidas, correndo para a internet, querendo resolver todos os seus problemas pela internet, especialmente os problemas de ensinar e aprender. Isso é bom, mas ao mesmo tempo traz outros problemas, ok? Então, eu estou vendo aqui que entrou aqui um nosso amigo aqui do Indoor Sports, por exemplo, tá? Está aqui com a gente também. E esse Indoor Sports, porque está falando de quê? De esportes dentro de casa. Ele pode ser que esteja vendendo aí alguns dos seus exercícios, seus serviços. Eu conheço várias pessoas que estão fazendo isso, tá? Bom, essa pandemia então mudou tudo. E nunca mais vai voltar ao que era antes. Não vai voltar porque mesmo que você não tenha mais vírus, não tenha mais nada, você nesse período está adquirindo uma série de comportamentos que vão interferir na forma pela qual você vê o mercado. Só que, volto a dizer, é necessário saber o seguinte: por mais tecnologia que você tenha, por mais coisas que você aprenda, por mais cursos que você faça, inclusive cursos de nível superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode ser o que você quiser, existem algumas coisas que são básicas, estão na raiz de qualquer iniciativa comercial ou profissional. Essas coisas que estão na raiz são aquelas que a gente vai tentar discutir com vocês. Vamos começar essa conversa hoje e à medida que o tempo for passando, em outras lives eu vou abrindo outros espaços para a gente começar a detalhar cada uma dessas coisas. Por hoje eu queria lembrar para vocês o seguinte: no caso do médico, por exemplo, qual é o ponto em comum que existe entre um médico e um construtor, um engenheiro? Os dois não se metem a fazer coisa alguma, a fazer qualquer tipo de interferência, sem que eles tenham conhecimento do que está acontecendo. O caso do médico, ele não se mete a fazer uma cirurgia sem ele saber exatamente onde é que ele está pisando, a não ser que seja uma questão emergencial. Mas em questões que não sejam emergenciais, porque na hora da emergência você faz qualquer coisa, tá? Mas suponha que não seja uma emergência, seja uma cirurgia que o pessoal chama de eletiva, você escolheu fazer e tem que corrigir alguma coisa, você vai tomar providências para saber tudo o que você puder a respeito daquele paciente. Vai saber tudo dele. Como é que está o sangue, como é que está a pressão, como é que está glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, as hemácias, etc. e tal. Isso na parte do sangue. Existem outras medições que você faz, como é que está a frequência cardíaca, como é que está a respiração, como é que está a pressão arterial. Todas essas coisas dão um mapa daquele paciente que o médico vai usar para que ele possa, com alguma segurança, prosseguir no tratamento que ele está querendo escolher. Eu disse alguma segurança porque a área médica é uma área de extrema incerteza, muita insegurança. O médico ele faz tudo menos ser matemático, ele não gosta. Tanto é que quando ele fala para você, como é que estão as coisas? Está melhorando. Então a evolução está muito boa. Isso aqui é um assunto muito importante. Ele revela um importante aumento da qualidade ou importante redução dos sinais vitais. Bote número nisso que eu quero saber. Não vai botar, tá?
até porque ele também não pode. Então, é uma profissão que se caracteriza pela falta de precisão. Não tem aquela abordagem matemática. Você está com 80% de chance de morrer amanhã. Não vai te dizer isso nunca. Até porque existem variáveis que entram no circuito ali que são complicadas. Então, como é que ele faz para reduzir a incerteza do que ele faz no dia a dia? Ele procura mapear esse paciente da melhor maneira possível. Saber tudo o que ele pode a respeito desse cidadão que está com ele, ou cidadã. No caso da educação física, por exemplo, que é um exemplo que a gente sempre fala aqui, se o pessoal estiver interessado em realmente provocar uma transformação... Opa, voltou agora? Está voltando aí, tá? Deu um piripaco aqui, mas já voltou. Se o professor de educação física estiver interessado em cumprir a promessa de entregar uma mudança de comportamento, que é a coisa mais importante que ele faz, se ele realmente se meteu a mudar o comportamento, o hábito do seu paciente, lá do seu aluno, ele também tem que aprender a medir as coisas, para poder, conversando com o aluno, aos poucos, e convencendo de que ele está indo no caminho correto. Tá? Bom, o engenheiro que constrói prédios e pontes também tem o mesmíssimo problema. Ele não vai construir um prédio algum se ele não tiver uma planta, e antes da planta, uma análise muito séria do terreno em que ele vai estar construindo o prédio. Porque está arriscado ele botar um prédio em cima de um terreno que não aguenta o peso, ele vai construir ali em cima e o prédio vai cair. Vocês viram recentemente aí, alguns meses atrás, caso de construções mal feitas na região da Zona Norte aqui do Rio, em que os edifícios simplesmente desabaram. Edifícios maravilhosos, os caras foram lá, foram construindo de qualquer jeito, um belo dia, caiu tudo com quem estava dentro. Eram bonitos os apartamentos, só que não havia... quem construiu aquilo não tinha preocupação em mapear o que estava acontecendo lá. Tá? Bom, e as nossas iniciativas? Né? A gente já sabe, vocês já decidiram o que é que vocês querem fazer, vocês já sabem para que lado que vocês vão prestar serviço, vão fabricar alguma coisa, vão arranjar um emprego em algum lugar. Se vocês vão arranjar um emprego em algum lugar, talvez esse papo aqui não tenha muito o que ver. Tá? Você vai arranjar um emprego em algum lugar, você procura o emprego de alguém que te possa pagar você o que você acha que merece, e no final você vai para lá. De qualquer forma, mesmo que você não precise fazer tanto levantamento para atender o teu cliente, para atender aquele que vai te empregar, ainda assim você terá que conhecer o ambiente em que você vai trabalhar. Porque se você contribuir para o sucesso da organização que está te empregando, eu garanto que essa organização vai fazer o máximo para manter você feliz. E manter você feliz pode significar pagar mais, pode significar te dar algum tipo de facilidade, porque você é importante para a manutenção e desenvolvimento daquela organização. Você já demonstrou isso. Então, levantar a situação, levantar a realidade, nunca vai ser ruim para você. Mas suponha que você queira ser um comerciante, ou você fabricante de alguma coisa, ou prestador de algum tipo de serviço. Você não vai conseguir escapar do trio de coisas que são básicas e que estão na raiz de todos esses problemas, inclusive na raiz dos problemas da fisioterapia, da educação física, do treinamento desportivo, ou lá o que seja, qualquer uma delas. Você tem 3 elementos nessa história. O primeiro elemento é o produto. Você tem que saber o que você vai vender ou comprar. Qual é o produto? O produto pode ser informação ou pode ser uma coisa física. Então existe um negócio chamado produto, com o qual você vai negociar. Você vai pegar esse produto, vai passar esse produto para uma outra pessoa e vai obter de volta o resultado financeiro que você queria. Bom, o segundo elemento desse jogo é o cliente. Quem é o cliente? O cliente é aquela entidade de quem você compra ou vende alguma coisa. Então eu preciso do produto para poder vender e comprar, e preciso do cliente para comprar e vender aquilo que eu estou querendo comprar ou vender. Essas duas coisas são a base de qualquer negócio. A gente vai ver depois, tá? Tem alguém me perguntando aqui um negócio, mas eu não digo o que é. Bom, vocês vão ver depois, quando a gente começar a entrar mais profundamente em cada uma dessas duas raízes principais, como é que o controle de produtos pode ser uma coisa extremamente complicada e às vezes difícil de ser feita. E na maior parte das vezes não é feita direito, tá? Você vai ver também no outro lado, quando você estiver falando de clientes e pessoas,
A gente vai discutir onde é que você acha essas pessoas, como é que você trata delas e como é que você mantém a conexão que faz com que elas continuem comprando com você. Isso tudo a gente vai tratar nas lives posteriores. Aliás, toda essa conversa aí eu estou pensando seriamente em montar um curso mais longo sobre esse assunto. Eu vou providenciar isso para vocês em tempos, brevemente, tá? Vou receber isso para vocês. Também quero dizer a vocês que não esqueçam que na nossa bio tem um link lá para quem quiser adquirir o nosso livro sobre caminhos para o professor de educação física, onde eu falo sobre muitas dessas coisas. Esse novo trabalho que eu estou desenvolvendo agora, ele vai focar de uma maneira mais geral nesses problemas. Bom, então essas duas bases que existem são o cliente de um lado, o produto do outro. Quando eu junto um cliente com um produto, o que é que eu tenho? Eu tenho uma transação. O que é uma transação? É quando eu troco alguma coisa que eu tenho por alguma coisa que eu quero. Eu posso trocar alguma coisa que eu tenho quando eu estou vendendo alguma coisa e eu quero o dinheiro de quem está comprando, ou eu posso pegar o dinheiro que eu tenho e dar para alguém em troca de algum produto ou serviço. A transação é a conexão que junta as duas coisas, tá? Junta as duas coisas, junta o produto com o cliente. Ok? Então, parece simples, e na realidade se não fossem algumas variáveis que interferem frequentemente nessa terceira perna aí. Tá? A primeira variável que entra aí são as regras contábeis. Eu não vou falar de imposto, nada disso, por enquanto. A regra contábil por quê? Quando havia, no século XIV, se não me engano, ou XIV ou XIII, não me lembro, em Veneza, havia um grande fluxo comercial da Europa com a China, a famosa Rota da Seda, que vocês devem ter ouvido falar. Havia um trânsito de mercadorias e dinheiro extremamente alto. E aí alguém se sentiu completamente enlouquecido porque não tinha como controlar aquilo que estava acontecendo. Era muito dinheiro que ia para lá e para cá, tá? Dinheiro e mercadorias. E aí, nessa época, apareceu um monge veneziano chamado Luca Paciolo, que criou um método que nós conhecemos até hoje, chamado método das partidas dobradas. O que é que esse método faz? Esse método diz o seguinte: eu vou registrar todas as coisas que eu compro ou que eu forneço de duas maneiras, tá? De um lado do meu controle eu tenho tudo que me devem, do outro lado eu tenho tudo que eu devo para alguém. Quando eu registro essa maneira dupla de fazer as coisas, as minhas dívidas e os meus créditos, e quando eu somo os dois lados, eu vou ter uma diferença, porque essa diferença entre o que eu devo e quem me deve, se por acaso eu dever mais do que eu tenho de crédito, como é que eu vou fazer para compensar isso? Eu vou botar um enchimento ali embaixo. Se eu devo mais do que eu posso pagar, eu tenho um prejuízo, ok? Eu tenho que pagar mais do que eu devo. Então eu vou encher esse pedacinho que está desconforme lá com um prejuízo, de forma tal que quando eu somar tudo que eu devo, mais tudo que eu tenho para receber, junto com esse enchimento que eu coloquei, eu vou ter um fechamento. Aí os números vão bater. Do outro lado é a mesma coisa. Se eu tenho mais a receber do que aquilo que eu tenho a pagar, o enchimento do outro lado é o lucro. Ou seja, lucro e prejuízo são duas coisas que eu uso para equalizar essas duas colunas mestras. E essas vigas mestras, essas regras contábeis, a gente chama isso de contabilidade hoje, essas regras contábeis possuem uma série de contas que são controladas por mecanismos manuais ou não. No caso daquilo que eu tenho direito, eu tenho dinheiro que eu tenho na minha mão, que eu chamo de disponível, eu tenho dinheiro que eu tenho, mas que eu não tenho em formato de dinheiro, mas eu vou transformar em dinheiro a qualquer momento, são os meus estoques, os meus créditos. Eu tenho o dinheiro que eu tenho na minha mão, mas que eu não posso transformar, porque são coisas que eu imobilizei, como por exemplo imóveis, equipamentos, mobiliário. Ali tem dinheiro que eu botei, que eu investi, mas eu não posso transformar aquilo em dinheiro de volta, está preso, está parado aquilo lá, certo?
Do outro lado da minha coluna, eu tenho, na parte de que eu devo, dois tipos de coisa. Eu tenho aquilo que eu devo e não preciso pagar, e aquilo que eu devo, mas eu tenho que pagar. O que será essa coisa que eu devo, mas eu não preciso pagar? Essa coisa que eu devo, mas não preciso pagar, é o capital. O capital é o dinheiro, o recurso que o sócio emprestou à empresa para que a empresa começasse a funcionar. Ele não pode receber isso. Porque se ele receber isso, a empresa fecha. Então é um investimento permanente, que nós chamamos, de investimento não exigível. O sistema não exige que você pague isso, ok? Então o que acontece? Abaixo disso você tem o exigível. O exigível é aquilo que eu devo e tenho que pagar. Fornecedores é um deles, tá? Mão de obra é outra coisa também, mesma coisa. São dívidas que eu tenho e que um dia eu vou ter que realizar. Bom, isso aí são as minhas regras contábeis, tá? O que acontece na transação que eu falei com vocês? A transação junta o produto com o cliente, tá? Eu posso estar, por exemplo, comprando alguma coisa de alguém, e esse alguém que me vende é um cliente. Ou eu posso estar vendendo alguma coisa para alguém, e esse alguém para quem eu vendo também é um cliente. Só que existem, para cada uma dessas coisas, endereços onde esse dinheiro foi parar, ou de onde esse dinheiro veio. Existem endereços diretos. Esses endereços estão dentro do meu plano de contas. Tá legal? Então, quando eu pego e junto o cliente com o meu produto, junto os dois na transação, a transação tem de conter o quê? De onde é que o dinheiro veio, para onde é que o dinheiro foi, quanto de dinheiro foi movimentado, quando aconteceu isso, hora, minuto, segundo que aquilo aconteceu. No mínimo tem que ter isso. É claro que existem outros componentes que podem entrar aí, mas esses que eu acabei de falar são os básicos. Então estou falando aqui das minhas regras contábeis, quer dizer, na realidade é um conjunto de endereços para os quais eu devo mandar dinheiro ou dos quais eu devo receber dinheiro. Aí vocês vão dizer, mas eu posso receber dinheiro de qualquer lugar? Não. Ou eu posso mandar dinheiro para qualquer lugar? Também não. Existem restrições. Por exemplo, aquele dinheiro que eu registrei no capital, eu não posso colocar no estoque, por exemplo. Eu não posso colocar no prejuízo, por exemplo. Tá? O dinheiro que eu coloquei no ativo imobilizado, por exemplo, que eu imobilizei, né, equipamentos ou produtos, eu não posso jogar aquilo, por exemplo, no capital. As duas contas, capital e imobilizado, são contas que existem no meu plano. Então não vamos entrar nesse detalhe, porque apesar disso ser uma coisa bastante simples, porque é simples e funciona muito bem, tanto é que está aí há mais de 500 anos, nunca questionem uma coisa que existe há 500 anos. Mais de 500 anos, aliás. 1470 e poucos. Isso significa que ela é estável e é inteligente. Não subestimem isso e nunca deixem que isso fique na mão de terceiros. Quando vocês forem controlar o negócio que vocês vão fazer, o negócio que vocês vão abrir, a empresa na qual vocês vão trabalhar, essa aí você não pode falar que ela não é sua, mas qualquer outra coisa que seja sua, serviço ou venda, ou comércio, ou indústria, você não pode, de forma alguma, deixar que essa atividade de contabilidade fique absolutamente na mão de terceiros. Tá? Porque você pode ter uma surpresa desagradável depois de algum tempo. Tá? Você pensa, eu saí da faculdade de educação física, sou o bambambam, fiz um monte de curso, tenho master disso, master daquilo, então eu vou virar um grande personal trainer, ou eu vou construir uma academia de atividade física que seja muito eficiente, ou eu vou prestar algum tipo de serviço para a empresa ou coisa desse tipo. Tá? Alguma coisa eu vou fazer para transformar aquele meu conhecimento em dinheiro. E aí eu sou obrigado a ter essas regrinhas contábeis. Qualquer negócio tem essas regrinhas. Isso não é uma coisa que você pode esquecer, nem omitir, nem desprezar. O que acontece? Todo aquele material que você está fazendo bonitinho lá, tudo certinho, você, isso está sendo muito chato, cara. Eu tenho que anotar um monte de coisa, eu tenho que ficar acompanhando isso, acompanhando aquilo. Eu vou botar isso na mão do contador. Tá? E o contador, que não está muito preocupado com o que você está passando ou não, ele pode acertar ou não. Eu vou contar para vocês uma pequena história
há tempos atrás, em que eu tive um problema muito sério, porque o contador que eu tinha na ocasião, ele cometeu um erro. Ele deixou de registrar o imposto de produtos industrializados que eu fazia. E como eu sou importador, eu sou equiparado a uma indústria. Tudo que a indústria faz, eu sou obrigado a fazer. Só que as vantagens que ela tem, eu não tenho. Eu sou uma classe maldita. O importador geralmente é uma classe amaldiçoada. O pessoal não gosta de importador. Acham que é um cara que ganha uma fortuna e que está tirando o emprego de alguém aqui. Isso aí é uma mentira muito grande, porque você não consegue sobreviver no mundo se você não comprar e vender. E o importador ou exportador é aquele cara que compra e vende para quem está fora do país. É a mesma coisa que o botequim da esquina. Só que o botequim da esquina vende para você. E compra de algum cara perto. E o importador, exportador vai vender para outro lugar, mais longe. Mas as regras básicas são as mesmas. Bom, muito bem. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que eu estava no erro? E esse erro me custou um dinheiro muito interessante na época. E, aliás, seria interessante hoje também, mas na época era muito pior porque eu não tinha nem como pensar em tirar esse dinheiro de lá. Tá? E aí eu comecei a perguntar para as pessoas se elas sabiam como é que resolvia isso. Eu conversei com alguns clientes que eu tinha na época, um deles era um cliente importante, era uma rede de loja de São Paulo, uma rede conhecida, e os proprietários eram pessoas com quem eu tinha negócios. Eu perguntei se eles sabiam qual era a resposta àquelas minhas dúvidas. Eu fiquei surpreso quando me disseram o seguinte: não, a gente não sabe nada disso não, isso aí quem sabe é o contador. Como é que pode um negócio desse? Foi isso que me disseram. Aí eu falei assim, peraí, como é que eu vou resolver isso? Eu, graças a Deus, nessa época estava fazendo um MBA lá na Fundação Getúlio Vargas e tinha uma professora de Direito Tributário com quem eu conversei, contei a história para ela e perguntei qual era a solução para aquilo. Problema de pagar o imposto não. Ela falou o seguinte: você está errado e você deve. Quanto mais tempo você demorar a reconhecer isso, pior vai ser para você. Falei, mas onde é que está o regulamento disso aí? Ah, tem um regulamento aí, você baixa o regulamento do IPI que você vai ver. E eu baixei esse regulamento, na época eram 200 e tantas páginas, e na terceira página, se não estou enganado, aparecia lá o seguinte: todo cara que é importador é equiparado a um industrial. Tá? O importador se equipara à indústria para fins desse imposto. Ponto final. Ou seja, não tem como estrebuchar, é pagar. Como é que eu paguei isso? Foi uma outra novela que depois eu vou contar. Eu dei um jeito aí, consegui arranjar alguém que me orientasse a como conseguir resolver esse problema, graças a Deus. Mas isso podia ter destruído minha iniciativa, desde o início. Eu tenho visto muita gente boa aí, abrindo academia e abrindo clínica disso, clínica daquilo, e meses depois o cara vai para o espaço. Não consegue. Porque o dinheiro foi fluindo pela mão dele. Entrou e saiu e foi saindo. Ele foi saindo, não viu. Quando ele viu, estava devendo todo mundo e não conseguia mais nada. Então é fundamental você conhecer esses 3 pilares que eu falei para vocês: produto, cliente e transação. Além da questão contábil, existe uma outra variável que entra no jogo aí, chamada regras tributárias. Quais são as regras tributárias? As regras tributárias são aquelas que dizem para cada tipo de transação quais são os impostos incidentes. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Existem impostos extremamente cruéis. Eu acho que o pior de todos eles, salvo o erro da minha parte, é o ICMS. Por que eu acho que o ICMS é cruel? Porque o ICMS se comporta de acordo com cada estado. Ele não é a mesma regra em São Paulo, em Recife, ou em Salvador, ou em Belém do Pará. São regras diferentes. Então, quando você movimenta uma coisa de um estado para o outro, como eu fiz muitas vezes, você interfere em regras locais. Se você não souber como se comportar diante dessas regras, você será detonado. Você vai perder dinheiro por causa disso. Eu sei porque eu já perdi, por não saber. Aliás, a ignorância foi sempre que o principal chicote que eu tive nas minhas costas foi a ignorância. A ignorância e às vezes achar que eu já sei isso aí tudo, não vou encher meu saco nesse troço, quero saber disso e tal. Quando eu tenho esse tipo de atitude, não quero saber disso, é aí que eu danço. Isso pode acontecer com vocês também. Tá? Não suponham que vocês estão sabendo das coisas todas, porque não estão, e também não subestimem essas características administrativas que são extremamente importantes
e são capazes de detonar com todo o trabalho que vocês fazem. Bom, então, cara, pessoal, é básico fazer uma planta da situação, porque desse grupo de transações que eu falei aí, saem alguns derivativos interessantes. Processando via computador ou manualmente esse arquivo que tem as transações, que a gente chama comumente de diário, esse diário mostra todos os lançamentos de dinheiro que entrou e que saiu, na sequência cronológica. Se eu começar a ver isso pela ordem das contas e não pela ordem da data, eu tenho uma outra coisa que a gente chama de razão. Mas não vamos entrar nisso não, porque senão a gente vai começar a discutir contabilidade, não é o caso. Quando você sai da conta do registro das transações, o que você deriva daí? Primeiro, você pode derivar um arquivo enorme dizendo tudo que você comprou e tudo que você vendeu e de quem. Tá? Esse arquivo separa, bota ele à parte lá e vai identificar todos os produtos que você comprou e vendeu. Será que em termos de serviço isso é importante? Alguém que presta serviço de personal, por exemplo, ou tem um grupo de corrida, isso é importante? É sim. É porque eu preciso saber se o meu serviço de treinamento de corrida, por exemplo, foi prestado a uma pessoa com que idade, se essa pessoa está comigo há quanto tempo, e se ela paga direito ou se ela não paga. E se a tendência que ela tem é de chamar outras pessoas ou não, ou se ela está aborrecida comigo. Eu preciso saber como é que se comporta aquele meu cliente. Se eu estiver vendendo um produto que é um produto comestível, por exemplo, eu vendo queijo, eu quero saber se o queijo que eu estou vendendo, ele é comprado diversas vezes pela mesma pessoa. E se eu tenho que dar algum tipo de vantagem, se ela por acaso voltar no meu estabelecimento, ou ele voltar no meu estabelecimento. A mesma coisa acontece com a cerveja, com a carne, com o restaurante. Qualquer coisa que você venda, você tem de cuidar do seu cliente. Eu estou cuidando do produto que eu tenho, que tem que ser de alta qualidade, e eu tenho de cuidar do meu cliente. Aí no meio dessa história tem uma variável que eu não vou mexer agora, mas que é extremamente interessante, que é o pós-venda. Depois que você vende o seu serviço ou o seu produto, como é que você trata aquele cara que comprou de você? Isso é um assunto que eu vou depois, numa outra live, falar sobre isso com mais detalhe. Acho que isso aí merece até um livro só sobre isso. Existem livros sobre esse assunto, eu sei, e nós temos aqui uma experiência bastante grande com esse tipo de atividade, porque já sofremos muito com isso. Até chegar num ponto dos clientes reconhecerem o nosso trabalho e permanecerem com a gente, comprando aquilo que eu estou vendendo, não é pelo produto, mas sim pelo nosso trabalho. Nós confiamos no que você está fazendo. Você é uma pessoa que sempre nos tratou bem. Você sempre resolveu todos os nossos problemas. Você nos deu as oportunidades que nós queríamos para sermos felizes com o seu produto. Por que eu iria mudar de fornecedor? Eu não mudo. Eu não vou mudar de um fornecedor que está me atendendo bem. Isso acontece com qualquer prestação de serviço. Não só assistência técnica, como especialmente para aqueles serviços que envolvem o relacionamento pessoal. Por exemplo, consultoria, atividade de educação física, fisioterapia, até um massagista. Um massagista ou uma massagista que faz você se sentir bem, ele vai ter a sua preferência sempre. Como é que ele faz isso? Ele tem que entender você melhor. O teu fornecedor tem que entender, você como fornecedor, tem que entender o teu cliente melhor. Você tem que saber o máximo que você puder sobre ele. Eu lembro que uma vez, acho que eu já contei aqui, em uma certa ocasião, eu estava fazendo uma palestra em Brasília. Nós sabemos que há uma perda, ou pelo menos havia antes da pandemia, que acho que agora deve estar pior, uma perda de 10 a 20% dos clientes de uma certa academia vão embora todo mês. A aderência negativa é um negócio muito sério. Eu não sei como é que a situação está agora, mas eu imagino que não esteja muito diferente. E se estiver diferente, está pior. E nessa palestra que eu estava fazendo lá, eu verifiquei que os alunos que estavam me assistindo, que eram todos alunos de educação física, treinadores e tal, eu perguntei se eles todos usavam a internet nos seus negócios. Isso faz alguns anos isso, né? Hoje em dia talvez todos estejam usando. Naquela época eles conheciam a internet, usavam para fazer as brincadeirinhas de sempre, mandar ver o Facebook, mandar mensagenzinha para cá e para lá e tal, mas não usavam aquilo profissionalmente. Aí aparece uma senhora, uma professora um pouco mais velha, no meio do grupo, diz o seguinte: olha, eu uso a internet profissionalmente.
Eu uso isso no meu trabalho. Eu falei, o que você faz? Eu sou treinadora master de natação. Todos os meus clientes são master aqui em Brasília. Eu falei assim, vem cá, e quantos clientes você perde por mês? Ela falou assim, nenhum. Eu não perco clientes. Meu trabalho é evitar que eles entrem, porque eu não aguento mais cuidar desse povo. Eu já cheguei no meu limite. Eu os trato tão bem que eu sei quando é que eles fazem aniversário, quem casou com quem separou de quem são os filhos, quem são os netos. Eu sei tudo dessas pessoas. E eu os trato como se fossem membros da minha família. E eu vi aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo também, em várias situações, que as academias ou os lugares em que esse tratamento era dado, quando isso era empregado no dia a dia das pessoas, quando elas se preocupavam com quem está ouvindo, tá? Quando elas se preocupavam com quem está sendo atendido, realmente não é só pegar o dinheiro do cara. Aliás, o dinheiro é a consequência mais imbecil que existe. É a satisfação do seu cliente o tempo todo. E para fazer isso, cara, você tem que ter condição de entender o que está acontecendo com ele, o que ele ou ela gosta ou não gosta, que tipo de coisa você tem que falar, tá? Então, isso é uma arte. Eu digo que é uma arte porque isso tem que ser aprendido todo dia, tá? Quando você pensa que sabe, já não sabe. Isso é uma iniciativa que você tem que saber trabalhar e desenvolver. E eu garanto a vocês uma coisa, vocês jamais vão ficar tristes por fazer isso. Vocês vão ter trabalho, vocês vão pensar nisso, vocês vão ter satisfação em poder trabalhar com seus clientes, tá? Trabalhar com esses clientes que vocês atendem e fazer com eles aquilo que vocês gostariam que eles fizessem com vocês. Isso vai manter a relação que existe entre vocês e eles durante muito e muito e muito tempo. Lá em São Paulo, por exemplo, tem um grande grupo de corrida lá, que agora é um desses professores conhecidos. Eu me lembro que tinha um pessoal mais velho que estava lá correndo, ou fingindo que estava correndo, estava caminhando, estava lá. Eu perguntei, vem cá, o que vocês vêm fazer aqui? Você pretende correr os 5.000 metros, ou os 10.000 maratona? O que você vai fazer, São Silvestre? Eu falei, não. Eu venho aqui porque eu gosto de estar com essas pessoas. Eu gosto de me encontrar com eles no final de semana. Eu treino mais de uma vez por semana, mas no final de semana eu venho para cá, na USP, aliás, acho que é na USP. Eu gosto de estar com eles porque eu sinto a minha família, eu sinto prazer nisso. Aqui no Rio, a academia com o maior índice de aderência a exercícios que eu vi, aqui, uma academia lá da Zona Norte, ela tinha esse tipo de prática e ela perdia 6 a 7% dos alunos por mês, o que é muito baixo num ambiente em que quem perde menos perde 10%. Estou falando daquela época. Eu não sei como é que está agora, eu teria que fazer um outro levantamento para saber. Tá? Então, pessoal, finalizando aqui a nossa conversa, quero dizer a vocês o seguinte, não deixem de ir lá ver na BIOS, na nossa BIOS aí da Próximos Tecnologia, o nosso livro lá, que é o Caminhos para o Professor de Educação Física, que eu falo dessas coisas e mais algumas outras, tá? Eu vou continuar nessa mesma batida aqui, conversando com vocês. Infelizmente, eu ia mostrar um desenho para vocês, mas eu fui traído a Microsoft me pegou aqui hoje, passei algumas horas e não consegui resolver o que eu queria. Por isso que eu não pude mostrar o desenho, tá? Que eu estava querendo mostrar para vocês entenderem essas conexões. Mas certamente a gente vai voltar ao assunto e vou mostrar isso para vocês. Eu agradeço muito aí a participação de quem estava aqui, tá? A conversa. Esse papo vai ficar gravado lá na nossa BIOS, nossa área de gravação de mensagem. Esqueci de uma coisa importante. Eu tenho um amigo que vocês devem ter ouvido falar, chamado Frank Ketch. O Frank Ketch é aquele cara que fez aquele livro de Fisiologia do Exercício. Frank Ketch e McCardle. Eu acho que vocês conhecem ou já ouviram falar. Ou talvez vocês tenham os livros dele. O livro dele aqui é muito conhecido. Então o Frank, ele me sugeriu o seguinte: ele gostaria de disponibilizar o conteúdo que ele tem, são algumas dezenas de milhares de artigos, não só dele, mas do grupo dele. Existem outras pessoas, cientistas de altíssimo nível, que estão ali no meio, tá? E que ele pretende disponibilizar esses conteúdos. Esses conteúdos são artigos de pequena ou média dimensão,
que vocês podem adquirir por um preço baixo, preço vil mesmo, preço muito baixo, mas que a partir daí se tornam propriedade de vocês e vocês poderiam usar esse conteúdo nas próprias publicações que vocês queiram fazer. Suponha que você tenha lá a sua equipe de personal e você queira fazer uma newsletter para atender o teu cliente, você todo mês ou toda semana você mandar uma cartinha para o cara, uma mensagem, ou botar no teu site, olha, tem novidade lá, vamos falar sobre a fisiologia do exercício, vamos falar sobre o coração, vamos falar sobre uma coisa dessa aí qualquer que vocês queiram falar, vamos falar sobre como fazer atividade física, como fazer a aderência, como mudar o hábito. Tem muitos temas interessantes que vocês podem desenvolver. E vocês podem disponibilizar isso para as pessoas. Primeiro porque vocês vão estar ajudando essas pessoas a adquirirem mais conhecimentos. Segundo, porque isso vai aumentar a credibilidade e a autoridade de vocês junto àquelas pessoas. O professor, a professora fulano de tal, está tão preocupado comigo, ou preocupada, que ela está compartilhando um conhecimento que ela foi buscar, sei lá, em outros lugares, tá? Tem muita coisa por aí, posso garantir a vocês. E nesse aspecto, o nosso amigo Frank Ketch resolveu fazer isso. Eu tenho um texto que ele mandou para mim, os textos são todos traduzidos em português, para que não haja nenhum problema, a tradução, segundo ele, é uma tradução de boa qualidade, você vai ter informação sobre muita coisa. Pelas pesquisas que ele andou fazendo aí, antes de fazer isso, ele descobriu que o grande interesse que vocês têm, ou que o mercado tem, é como perder peso, tá? Especialmente para as mulheres, como reduzir gordura localizada. São os grandes temas que as pessoas precisam ter, né? Tem interesse nisso. Então é muito provável que a gente concentre as nossas informações nessa linha de ação aí. Claro que estaremos sempre abertos para sugestões e críticas a respeito desse negócio. A ideia é criar um grande ambiente, tá? Uma grande base de dados com essas informações que vem do Frank Ketch, ou do Victor Ketch, ou do McArdle, ou de algum outro cientista que ele conhece muita gente, vai pegando esses artigos, vai disponibilizando, e para nós seria bom também, até porque eu vou colocar isso no nosso site. Aliás, já estamos com um site novo que a gente começou a fazer, quem quiser dar um pulo lá para ver como é que está. Ainda está passando ainda um verniz fino no final, mas em vez de ser próximos.com.br, ele passou a ser próximos2.com. Próximos2.com é o nosso novo site. Já está operacional, está funcionando, nós já estamos operando por lá. Vai ter defeito, tá? E eu conto com vocês para dizerem que defeitos são esses. Os defeitos a gente vai consertando. Nós temos gente aqui com a gente, que trabalha comigo aqui, que apanhou mais do que boi ladrão. O boi ladrão, que não sei, tem uma brincadeira no Nordeste que o cara apanhou mais do que boi ladrão, mas apanhou muito para fazer isso, porque realmente teve um trabalho que foi feito praticamente como autodidata, né? Meteu a mão e foi fazendo, e graças a Deus conseguiu um bom resultado. Mas ainda assim é possível melhorar muita coisa, e a gente só vai melhorar se vocês criticarem. É importante que vocês façam isso, ok? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de hoje. Vamos aguardar até a semana que vem, se Deus quiser. Tá? E até lá, desculpem aí o mau jeito. Eu vou ver se apareço agora de gravata, que eu acho que fica mais elegante. Tá? Vocês têm que me levar mais a sério. Tá? Você sabe que o homem de gravata eu respeito. Vai aparecer de camiseta aqui. Ninguém vai me respeitar, vão achar que eu sou um brincalhão. Então, melhor que eu vim de gravata é melhor. Eu escolhi uma gravatinha aí. Para eu escolher essa gravata com a cor parecida aqui, foi meio complicado, porque o meu grilo falante lá de casa quis me bater pelas minhas primeiras escolhas. Mas tudo bem. Vamos melhorando isso aí, ok? Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Tudo de bom. Mantenham-se seguros aí com o tal do Covid. Eu já tomei as minhas 2 doses de vacina. Vocês cuidem da vida de vocês aí também. Mas mesmo tomando a vacina, é bom manter-se, como eu estou fazendo, com a minha ivermectina. Não quero nem saber, tá? Mesmo com vacina e tudo, eu confio na ivermectina. E vou ficar com ela. E tem outra coisa, tá? Sábado agora vai ter um rebu infernal aí. Dia 1º de maio vai ter uma passeata, cara. O Brasil inteiro vai estar se mexendo aí. Eu acredito que alguns de vocês podem estar presentes.
se estiverem presentes, cuidado com as manifestações, cuidado com a própria segurança, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tá? Tem alguns lá, tem governador aí ameaçando que vai botar a PM para reprimir a carreata. Eu acho que o que ele vai arranjar é uma confusão muito maior do que ele pensa. Mas esperamos que tudo vá para o seu lugar, ok? Uma boa tarde, um bom descanso para vocês mais tarde e qualquer coisa estamos aqui na área, tá bom? Tudo de bom.